Tô aqui com o Sato, sou o Vladimir da Pichau Arena, após a vitória de 2-0 sobre a Cloud9 na semana 1 do VCT Américas Stage 1. Sato, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o jogo. A gente viu uma Leviatã muito explosiva e caótica. Eu queria que você se aprofundasse mais nesse assunto. Mano, eu acho que esse caos é a nossa casa. É, todo mundo na nossa equipe é um pouco agressiva e gosta de jogar pra frente. Então, foi um caos controlado que nós mesmos colocou o jogo, tipo, pra sentir isso, sabe? E essa foi nossa identidade que a gente acabou encontrando nesse período de treino antes do Split 1. E diria que a gente tá bem confortável nele. O que você acha que deu errado do kickoff? Sei que teve a situação do Neon não ter 18 anos ainda e que ele jogou apenas 3 séries, mas o que você acha que deu errado e que vocês viram pra consertar pra esse Stage 1? Hum, eu acho que em questão da equipe, eu acho que o fato do Neon não ter 18 anos pro começo do evento acabou atrapalhando um pouco o nosso tempo de treino, nosso tempo de preparação. E questão individual, eu acho que, mano, eu tava muito, como é que fala, preso à minha própria cabeça, acabo pensando muito sobre coisas que não fazem diferença. E eu sentia que eu não tava conseguindo focar muito bem durante os jogos. E esse período, assim, antes do Split 1, eu consegui me reorganizar. E o time teve preparação é, que a gente esperava, junto com o Bruno, junto com o Leão. Você acha que o meta beneficiou vocês? Eu digo isso porque a Neon que começou a aparecer mais e o Spike ele é muito conhecido pela Neon dele. Eu não diria que o meta beneficiou a gente. Obviamente a gente teve que fazer mudanças depois dos nerfs do Yoru e da Melee. É, eu diria que foi tipo, ok. Não foi o fim do mundo, porque o Spike é muito bom de neon. Mas também a gente perdeu uma força que era muito grande na nossa equipe, que era o neon de Yoru. Então, não sei dizer se foi algo que beneficiou a gente, porque a gente perdeu algo, mas também ganhou algo, sabe? Aham. Como foi a conversa para definir com o que cada um ia jogar? Porque vendo a live, vendo você e o Spike em live, aquela Neon e a Relay tava bem encaixada, né? E depois do nerf vocês tiveram que pensar e acabou vindo esse Fênix, né? Que creio eu, se você me corrigir se eu estiver errado, você nunca tinha jogado com ele em campeonato, né? Não, essa acho que foi a primeira vez que eu puxei o boneco. Mano, a decisão já tinha sido feita por Spike, né? Depois das mudanças do Yoru, a gente pensou, tipo, pô, tem oportunidade de colocar, que pra mim, eu acho que ele é a melhor neon do mundo. Não sei se o resto do time tem essa mesma opinião, mas pra mim, eu sempre achei o Spike a melhor neon do mundo. E a gente colocou ele de neon, colocou eu de Waylay pra acompanhar. E aí o neon teve que se adaptar mais, teve que mudar suas funções, sabe? E depois disso, depois da Waylay ser nerfada, a gente, confesso que eu fiquei tipo, caraca, e agora? Será que a gente vai jogar de dois iniciadores? E eu vou voltar pra Neon? Ou o que que a gente vai fazer? Ou a gente vai jogar double duelista? Aí, mano, o Onur é uma pessoa que estuda muito o jogo, ele vê muita coisa. Mano, tipo, é bizarro o quão sistemático e organizado esse cara é. E ele falou pra mim, mano, o Onur, que é tão sistemático, falou: Você quer testar a Fênix? Aí eu pensando, tipo, cara, que boneco divertido. Obviamente que eu quero testar o boneco. E acabou que saiu bem, acabou que saiu muito bem dentro dos treinos. E a gente pensou, mano, é um bagulho que muitos times não vão esperar. Não é algo que. Não é um boneco tão. Como é que fala? Que as pessoas estão acostumadas a jogar contra. E é um boneco que a gente tá sentindo muito bem. Então a gente decidiu manter. A gente decidiu fazer esse tipo de escolha. Então, para saber um pouco mais a fundo sobre as composições de vocês, vocês vão ter esse double duelista
em todos os mapas? E quando for só um, quem faz? Vai ser o Spike? Não sei se você vai poder falar, né? Ou se a Neon vai acabar caindo pra você. Eu acho que é, eu sou do início do time. Agora, se vai ter double duel em todos os mapas, se vai ter um duel em todos os mapas, vai ter mapa sem duel, você vai ter que esperar e assistir. Certo, certo. Eu queria que você falasse agora um pouco do potencial da Leviatã. Você enxerga vocês conseguindo a vaga pro Masters, você sendo campeão desse Stage 1? Qual o próximo Eu, passo da Leviatã? mano, eu enxergo a Leviatã como um time muito novo, mas que é um time que aprende muitas coisas a cada partida, a cada dia. Eu acho que toda semana a gente sempre traz frutos do nosso treinamento, a gente sempre aprende coisas novas, a gente sempre melhora. Então, eu acho que sim, a gente vai conseguir chegar nesse Masters. Eu acho que é um time que a gente tá melhorando sempre. E, mano, eu acho que de longe, assim, é a equipe que é a melhor equipe que eu já passei. São um coletivo de talento muito grande e pessoas que estão dispostas sempre a aprender e todos, tipo, são livres para criticar e ajudar o outro a melhorar. Então, nesse ambiente, eu confio muito nessa equipe e eu tenho certeza que a gente vai longe. Você citou o Nur, falando um pouco sobre ele. Eu acho que tem a visão de muita gente da comunidade brasileira sobre ainda o que rolou quando ele ia assinar com a Loud e não acabou acontecendo, que ficou no passado. Ele estava no Tier 2 com a própria Leviathan Academy e agora está treinando vocês. Eu queria que você falasse como é ser treinado pelo Nur, como é conviver com ele. Você falou que ele é um crânio, é muito sistemático, estuda bastante o jogo. Mano, princípio de conversa, eu achava que o Honor ia ser uma pessoa muito mais rígida, uma pessoa muito mais cabeça dura. Achava que ele ia ser uma pessoa que, tipo, é desse jeito ou é do meu jeito ou não é, mas na verdade que treinando com ele, eu não podia estar mais errado. Uma pessoa que tá sempre disposta a escutar o que a gente vai falar. E se e obviamente ele não vai escutar tipo qualquer coisa. Se você tiver um bom argumento, ele vai te escutar. É como se fosse sempre do jeito dele. Ele, mano, é uma pessoa que tem uma dedicação muito grande pelo jogo. É nítido ver que ele faz isso por amor e por carinho à competição. E eu acho que ele é uma boa referência para todos nós. Tipo, ele tá sempre chegando primeiro no escritório e toda vez que eu chego no escritório, ele tá lá assistindo VOD e revendo as coisas. É meio que, tipo, quando você vê alguém que tá trabalhando muito, você não pode ficar parado e só deixar aquilo acontecer. Você também precisa dar o seu melhor e fazer o seu próprio papel. E eu acho que ele traz esse exemplo pra gente. É, E tudo fica muito fácil, porque como ele trabalha muito, a gente pode sempre focar em fazer nosso próprio papel. A gente pode focar muito bem, tipo, só escutar ele e ver perguntas, a gente pergunta pra ele, ele ajuda muito a gente entender a função de cada um. E eu acho que ele é uma pessoa que facilita muito a gente se mostrar dentro do jogo, sabe? Aham. Agora a última pergunta. Sato, você completou um ano fora do Brasil, acho que mês passado, que você foi para M80. Eu queria perguntar como está esse Sato após um ano. Tô bem melhor do que no começo. Na época da M80 eu tava sozinho, sozinho em um apartamento e você sabe como é a rotina de quem joga. Eu não fazia nada além de jogar, então não explorei nada dos Estados Unidos naquela época, não saía, só jogava. E pra mim tava tudo bem. Mas depois que eu fui chamado para Leviatã e pude conviver com mais pessoas, com o time com Con, com Tex, com Oki, com King, com Cole e também com o Desmond. Mano, foi uma experiência muito, muito bacana, tanto é que eu chorei muito quando o time se desfez, né, pra vir com a line nova. E hoje em dia também é outro sentimento do que era com essa line da Leviatã, porque antes eu tava com pessoas mais velhas, era como se eu fosse o irmão mais novo. E agora, com todo mundo da mesma idade, mano, parece que é uma várzea todo dia, todo mundo falando um monte de bosta. E então, tipo, é muito divertido e eu tô muito feliz que eu cheguei tão longe.